Meninas, hoje é domingo, dia 15 de março, e eu tô aqui porque eu andei lendo e estudando um pouquinho diante do susto que a gente teve essa semana, porque o Brasil não é para amadores, e essa semana debatemos um pouco sobre o pedido de recuperação extrajudicial da Raizen. E eu queria compartilhar com vocês aqui um resumo dessa pesquisa e também num livro que eu andei lendo aqui, ó, que é bem bacana, recomendo, mas de trás para frente, eu já trago um conforto para as médicas do grupo, pelo fato de que mulheres, mesmo sofrendo de ansiedade diante do susto dos investimentos, a longo prazo, uma vez comprometidas com as metas financeiras, a gente chega melhor e mais rápido que os homens. E não tem um certo ou um errado. Essa afirmação é baseada em algumas características psicológicas comuns entre as mulheres nos investimentos, e esses são os tais vieses comportamentais. E presta atenção, o maior segredo para ficar rico e permanecer rico, que são coisas diferentes, tá bom? É uma mistura de paciência, paranoia e ego domesticado. E esses três fatores são muito mais comuns de serem encontrados em mulheres do que em homens. Aí você pergunta, como é que pode? Se as mulheres são mais conservadoras e mais medrosas, como é que esses estudos mostraram resultados onde a carteira das mulheres renderam de 0,4% a 1,8% por ano, melhor do que dos homens? E isso significa também o quê? Que no long run, pela magia dos juros compostos, as mulheres terminem mais ricas do que os homens. Várias fontes, inclusive uma pesquisa do Daniel Kandelman, apontam para o perfil da mulher. A mulher tem uma característica mais de buy and hold, ou seja, ela exercita mais a paciência, enquanto que os homens têm uma característica mais de trade. Ou seja, ele fica sempre atrás do que dá mais dinheiro naquele momento. É a tal da ganância. Outra característica da mulher é que nós somos mais aversas a risco. Principalmente naquelas apostas que tem um potencial de drawdown. O que é isso? São as tais perdas irreversíveis. Aquela que põe muita coisa a perder. Lembrando sempre daquele raciocínio de quando a gente perde 50%, para a gente chegar no mesmo 0 a 0 aqui, a gente tem que ganhar 100% do que restou. Olha como é mais difícil. Então, lembrando disso, naturalmente as mulheres são avessas a esse tipo de aposta. Isso se reflete em números na volatilidade da carteira das mulheres, que é de 2,23 a 5,01, menor do que a carteira dos homens. Que tem uma característica, os homens em geral ficam tentando acertar o time do market time, tentar entrar na baixa e sair na alta. Só que essa previsibilidade não existe em 100% do tempo. Mesmo os experts que estudam isso o dia inteiro não têm a bola de cristal. E as mulheres, além de não ficar tentando adivinhar o market time, elas têm um perfil de fazer uma alocação mais estruturada, evitando movimentação, o que também acarreta em não ficar pagando taxa de quando a gente fica girando a carteira. Então, tudo isso acumulado faz com que a nossa carteira ela renda esse 0,4 a 1,8 melhor do que dos homens em um ano, dependendo aí do estudo. E tudo isso vem de encontro, sabe com o quê? Com uma teoria muito legal. Lembra do tal do Nassim Taleb que fala sobre antifragilidade? Presta atenção. Ele fala que não tem como chegar numa posição se antes não conseguir nem sobreviver. E isso em tudo na vida e nos investimentos também. A antifragilidade tem como base a consistência. E aí, o Morgan Housing, ele fala de uma outra coisa, que ganhar dinheiro exige exposição, risco e um tanto de otimismo, que é um pouco contrário da posição de manter o dinheiro. Manter o dinheiro requer
medo, frugalidade, então ganhar mais e gastar menos, e aceitar que o mercado não é previsível. Então, a mentalidade correta e que geralmente é muito associado ao perfil feminino é a mistura do estoicismo com a antifragilidade e também o anti-ego. Mulheres têm menos ego do que os homens. E olha também que legal que está no livro. A riqueza real é a flexibilidade de opções que o dinheiro não gasto proporciona. É o espaço invisível entre a renda e o ego. A sua fortuna está naquilo que você não vê. Então, para finalizar, as dicas práticas. Primeiro, guardar dinheiro não deve ter uma finalidade específica. Então, guardar dinheiro para trocar o carro, guardar dinheiro para viajar, guardar dinheiro para aposentar. O guardar dinheiro, o ter dinheiro deve servir como um escudo contra o caos, contra o imprevisível. Isso te dá a tal da tranquilidade. 2. Você tem que treinar a casca, a postura diante das quedas. Raízem. Então não sentir como essas quedas sejam uma punição. É o custo do aprendizado da paciência, resiliência e consistência. E apesar de parecer que mulheres são panicadas, nós somos mais fortes do que parecemos. Terceira coisa, não saia de nenhum jogo da vida cedo demais. Desistir cedo demais pode ser a derrota assumida de um jogo que poderia ter sido ganho. 4. Pense qual é o propósito do dinheiro. Autonomia, liberdade e controle do próprio tempo. Em que, em outras palavras, é o distanciamento das misérias que minam a felicidade diária. Você poder fazer realmente aquilo que quiser, a hora que quiser, como quiser. 5. Pense sobre o triunfo da consistência silenciosa. Triunfo da consistência silenciosa sobre o heroísmo ruidoso. E última coisa, não creia na ilusão do fim da história. Nós somos seres em constantes mudanças, por isso, o patrimônio, a riqueza desse dinheiro que a gente está atrás é para permitir a flexibilidade com margem de segurança para a gente poder mudar e evoluir ao longo dos nossos anos.